Minas Criativa. A liberdade mora em Minas. Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. O professor José Luiz de Mesquita sempre foi uma figura muito popular em Lavras. E em uma época ele morou aqui do lado de casa, onde hoje é o Uai. Então a gente teve assim, um certo contato com ele. A minha avó, minha mãe, meu pai gostavam muito dele. E a mamãe estava sempre mandando alguma coisinha, porque ele era sozinho, morava só. Agora, eu sei que ele foi um grande homem. Ele fez muito por Lavras. Ele fundou a banda Euterpe Operária lá por volta de 1911, que existe até hoje. Ele fundou um dos primeiros jornais aqui, chamado O Operário. Ele fundou, junto com outro negro que teve uma expressão muito grande lá, José Anselmo Costa, o Crisântemo Clube, que existiu até há pouco tempo. O professor José Luiz de Mesquita, ele nasceu na época da escravatura, mas já nasceu na lei do ventre livre. Então, ele já não era mais considerado escravo. E ele teve várias oportunidades na vida. Trabalhou ali onde que era, hoje é o Banco do Brasil, do capitão Evaristo, foi engraxate, foi várias coisas, em vários ramos, mas ele se destacou mesmo na parte educacional e cultural de Lavras. Há um fato muito interessante, um fato assim, se a Igreja do Rosário está lá até hoje, deve-se graças a ele. Os sírio-libaneses e os padres estavam negociando na surdina a Igreja do Rosário. Os sírios iam comprar e fazer um edifício. O professor José Luiz de Mesquita descobriu, e na época ele era o zelador da igreja. A chave da igreja ficava com ele. Na história da arquitetura religiosa brasileira, verificou-se um processo muito difundido entre as décadas de 1940 e 1960, que aproximou o modernismo arquitetônico à temática religiosa, implicando na demolição de diversas igrejas coloniais substituídas por obras deste estilo. Em consonância a este movimento, por volta de 1939, entendiam alguns elementos da sociedade lavrense que a Igreja do Rosário estava um tanto abandonada. Preferível era sua demolição e venda do terreno para servir a algum empreendimento comercial, enquanto o produto da venda e partes aproveitáveis do desmanche seriam utilizados na nova igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, a ser edificada na zona norte da cidade. Tanto o prefeito municipal quanto o pároco de Santana eram favoráveis ao negócio, tendo também apoio do bispo diocesano da campanha, Dom Frei Inocêncio Engelke, que, porém, só autorizaria a venda após ouvir a palavra do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Segundo consta, foi o professor José Luiz de Mesquita que, em junho de 1940, alertou o Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, diretor-geral daquele órgão, sobre o processo que se encaminhava. Este, por sua vez, recomendou a sustação de qualquer providência de demolição, até que suas condições fossem examinadas. Em 1942, o entorno da igreja começou a se modificar. Em setembro, foi extinta a Praça Barão de Lavras, para a construção da agência do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, quando a bela estação do bonde foi demolida.
a especulação imobiliária também se fazia sentir, na qual facilitaria à prefeitura a doação do terreno entre aquele banco e a igreja para a construção da nova sede do Clube de Lavras. Em novembro, assim, dar-se-ia nova investida da paróquia e da municipalidade para o projeto da venda do templo colonial, sob a alegação do seu péssimo estado de conservação, o risco à segurança e pela consideração de que não era um bem de valor artístico. Após vistoria do arquiteto do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Fernando Saturnino de Brito, novamente o Dr. Melo Franco recomendou a conveniência de preservar a integridade da igreja. O que aconteceu? Ele comunicou com a imprensa, os repórteres do Estado de São Paulo vieram aqui, ele deu uma entrevista. Essa entrevista tem documentada lá no Museu Biboreira. Há uma foto em que ele segura a chave da igreja e fala assim: só se passarem em cima do meu cadáver. Se a intervenção do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1942 evitou qualquer tentativa de venda ou demolição, a esperada recuperação não vinha. Sem dúvida, a reorganização política nacional e local, após o fim do Estado Novo, eram fatores de dificuldade. Mas, obviamente, como comentou Bimoreira em 1947, a ação do tempo tem encontrado na indiferença do povo católico de Lavras uma eficiente colaboradora na destruição de um monumento que encerra gratas tradições. Diz também que o templo, já sem algumas de suas imagens e outras preciosidades artísticas, era zelado pela Conferência de São Vicente de Paulo, que promoveria uma campanha de reparação. Todavia, a campanha não se daria no campo econômico, uma vez que estava claro que os endinheirados empreendedores e construtores tinham seus próprios objetivos e não colaborariam para a restauração da igreja. Assim, os protetores do templo se direcionaram estrategicamente para o campo cultural e simbólico, promovendo intensa troca de mensagens para construir uma rede de apoio entre munícipes e lavrenses expatriados para sensibilizar os poderes políticos. A mobilização teve bastante efeito, e em 1948 o templo católico estava no centro do debate público. Foram muitos lavrenses de renome a se expressar nos jornais com palavras não só de beleza literária, mas principalmente pela elevada fibra moral que evocavam. Gritaremos, gritaremos muito, faremos comícios na praça pública, levaremos nossa voz ao patrimônio histórico, levaremos nossa voz ao virtuoso e reverendíssimo senhor Bispo Inocêncio, levaremos nossa voz ao chefe da nação, levaremos nossa voz à sua eminência, o cardeal Dom Jaime Câmara, levaremos nossa voz à sua santidade, o Papa Pio XII, e finalmente levaremos nossa voz aos céus, bradaremos com todas as forças dos pulmões. E, se a vontade do povo não for respeitada, teremos a nossa consciência tranquila de não deixarmos sem protesto o ato sacrílego e dissonante que querem cometer. José Luiz de Mesquita, 1º de agosto de 1948. Imediatamente ele passou um telegrama para o Instituto do Patrimônio Cultural de Minas, e eles tombaram, o patrimônio tombou a Igreja do Rosário. Mas tombou só, não tomaram nenhuma atitude a mais. Então a igreja foi deteriorando, houve desabamento, houve furto, houve uma porção de coisa. Aí resolveram fazer uma reforma. E então eu sempre digo, se a igreja está lá até hoje, devemos a ele esse feito. Ainda que o "e se" não cabe à história. Certamente uma reflexão e elogio às providências do professor José Luiz de Mesquita e ao doutor Rodrigo Melo Franco, bem como da comunidade lavrense, com destaque ao capitão Francisco Ribeiro de Carvalho, Alberto Carvalho,
José Venerando Pereira, Rubens Magalhães Paes, entre outros. Sem eles, não seria possível garantir a permanência deste patrimônio cultural até hoje, considerando que igrejas similares em outras localidades não tiveram esse mesmo destino. Graças a eles, Lavras pode orgulhar-se de ter a única igreja católica colonial no sul de Minas tombada em nível nacional. É assim justíssima a homenagem a esses personagens, recordando ainda que o professor Mesquita foi honrado com um busto ao lado da Igreja do Rosário, colocado em 1988. Um dia eu estava lá no museu e o Antônio Eustáquio, que é da Consciência Negra, e mais algumas pessoas foram me procurar para ver se eu tinha alguma foto do professor Zé Luiz Mesquita. A única foto que tinha do professor Zé Luiz Mesquita era essa aqui, ó. Que um aluno do Gamo, o Silvestre Curvo, ele fez essa foto olhando na única foto mesmo que tinha do professor Zé Luiz Mesquita, que era ele regendo a banda. Passado algum tempo, como eu disse, o professor Zé Luiz Mesquita não se casou, mas em determinado ponto da vida, ele pegou um menino para criar. E esse menino, um dia foi lá no museu e levou uma porção de material do professor Zé Luiz Mesquita. O trombone, a batuta, um rádio, várias fotos, vários documentos, os cadernos de planos de aula dele. Ele escrevia muito bem. Até tem um texto que eu gosto muito dele, que ele fala sobre os bons livros. O melhor amigo de um homem é um bom livro. O livro é um amigo que nos consola nas horas de tristeza, nos anima nos momentos de desânimo e nos repreende em silêncio, sem nos ofender. Há também os maus livros, que envenenam a nossa alma, que muitas vezes se deixa enlevar pela beleza do estilo e arrogância do fraseado. Tais volumes são perigosos como o micróbio do cancro. Nos bons livros bebemos salutares ensinamentos de sã moralidade e enriquecemos o nosso entendimento nas luzes cristalinas de virtudes santas e nos atos de heroísmo dos apóstolos do bem. Não são os bons livros que faltam aos leitores. O que há é a falta de leitores para os bons livros. Longe de nós as más leituras, os maus livros. Abracemos o bom jornal, o bom livro, para assim aprendermos a ser homens de caráter rígido, inquebrantável e útil à sociedade em que vivemos. Instruamo-nos a nós próprios nas boas fontes e chamemos os outros a fazerem o mesmo. O bom livro, como o bom jornal, é o apóstolo do bem. Oponhamos a desenfreada propaganda da má imprensa à propaganda contrária e infatigável. Devemos trabalhar para Deus. A causa do bem é a causa de Deus. Então, nesse material que se encontra lá no museu, tem isso tudo. Daí eu perguntei para eles, onde vocês vão colocar o busto do professor Zé Luiz Mesquita? Aí eles falaram assim, não, ainda não está definido não, nós vamos escolher na praça. Aí eu contei a história para eles, que o busto do professor Zé Luiz Mesquita tinha que estar do lado da igreja. Porque se a igreja estava lá, foi graças a ele. Agora, é engraçado que como que eles fizeram perfeito, sem retrato nenhum, só esse que eu mostrei aqui, que era de um desenho a bico de pena. Olha, nesses tempos que trabalhei no museu, como eu falei, não havia nada sobre Zé Luiz de Mesquita. Mas graças ao
acho que é Toninho, o filho adotivo dele, veio e trouxe um material espetacular. Os cadernos de planos de aula dele, caderno com anotações, ele escrevia crônica, poema, e então enriqueceu muito o acervo. E no meio desse material havia um caderno cheio de recortes. Ele recebeu muitas homenagens aqui em Minas Gerais, muitas mesmo. Até mesmo foi convidado para várias cidades, convidaram para ele ir para lá dirigir os grupos escolares de Lavras. Mas ele nunca quis sair daqui porque ele amava muito Lavras. Ele morou em vários lugares, mas o que eu me lembro mais foi aqui onde que é o Uai, e ele ficou aí uns tempos. E depois, lá perto do Rex 4, numa rua que desce assim, ele fundou várias congregações, várias associações. Ele foi durante muitos anos juiz de paz. Naquela época, o juiz de paz era escolhido na época em que escolhia o prefeito, vice-prefeito e vereadores. Não adiantava outra pessoa candidatar, porque sempre era o professor Zé Luiz que ganhava. Até tem um fato interessante, que uma vez o Sr. Zé Anselmo Costa se candidatou. E na apuração ele estava por ali, aí alguém falou assim, Sr. Zé Anselmo, 100. Obrigado, estou com 100 votos. Não, Sr. Zé Anselmo, 100 conhece. Então era assim, o professor Zé Luiz de Mesquita, se ele candidatasse, ele ganhava. E ele era uma pessoa assim, muito estimada, ele era muito atencioso, tanto com as crianças, com os jovens, com os adultos. Ele gostava muito de conversar, de contar casos, de contar as trajetórias dele, as coisas que ele sofreu na vida, as bênçãos que ele recebeu. Ele era uma pessoa assim, muito especial. Há um momento muito importante na história da Igreja do Rosário, que é esse momento de abandono, de quase virar ruínas. Você tem uma classificação de estruturas arruinadas, ruínas e escombros. Ela era uma estrutura arruinada, correndo o risco de virar escombros. E quem defendia isso aqui em Lavras? Um senhor, José Luiz Mesquita, que era um homem de origem humilde, mas muito sensível e inteligente, e sensível à arte e o valor patrimonial das edificações. Ele defendeu essa igreja. Suponho até que tenha sido ele que orientou, até mesmo que pediu o tombamento ao IFAM. É uma igreja muito simples, mas no conjunto desse tipo de igreja ela é muito importante. Sim, havia muita gente que queria derrubar a Igreja do Rosário, como foi derrubado o Teatro Municipal. E voltando ao José Luiz Mesquita, ele defendeu tudo, conseguiu preservar, e nós temos o busto dele na praça, nada mais merecido. Eu sou Lucinda Nunes, sou assessora de cultura da Prefeitura Municipal de Lavras. Nós estamos gravando esse depoimento dentro da Igreja do Rosário, esse importante patrimônio da nossa cidade. Essa igreja traduz para nós toda a importância da história de Lavras. Como Bi Moreira disse, a própria história da Igreja do Rosário se confunde com a história da nossa cidade.
Para nós isso é um orgulho. Estar dentro deste prédio hoje, gravando esse depoimento, tem muita importância pelo valor que ele representa, pela história da nossa cidade, principalmente porque tem muito de José Luiz de Mesquita dentro desse prédio. Uma cidade que valoriza seu passado, que protege e preserva seu patrimônio, sua história, consegue construir seu futuro, consegue se desenvolver a partir deste cuidado. Ninguém pode construir um futuro, pensar para frente, sem ter preservado, sem ter guardado, sem ter zelado pela sua história, pelo seu passado. E estar dentro da Igreja do Rosário significa isso também. Olhar para uma Lavras do futuro, esperançosa, que vai crescer, também se refere a olhar para uma Lavras do passado. Orgulho é o sentimento que vem ao nosso coração quando nos referimos aos feitos do professor José Luiz de Mesquita. Pensar na sua luta, na sua contribuição para a preservação da nossa história, é celebrar essa Lavras que nós queremos ver frutuosa e crescente. Eu vejo que o legado do professor José Luiz de Mesquita nos inspira e nos move a lutar pelos nossos direitos culturais, pela nossa cidade, pela nossa arte. E isso é fundamental para que a gente possa construir coisas melhores daqui para frente. Eu vejo e entendo o legado do professor José Luiz de Mesquita como uma importante inspiração para nós, na busca pela preservação do patrimônio, pelo resgate da nossa história, estar dentro da Igreja do Rosário, ver a Corporação Euterpe Operária atuando, isso é tão importante. Como nós somos um povo privilegiado por ter convivido com o professor José Luiz de Mesquita, com as suas obras, com a sua história. Então, para mim, é importantíssimo esse momento, esse resgate, essa história e, sobretudo, o resgate feito pelo próprio professor ao nos contar da nossa ancestralidade, de onde nós viemos. Uma cidade que preserva seu passado consegue construir seu futuro. Meu nome é Leandro, sou assessor de turismo da Prefeitura Municipal de Lavras, né? Hoje trabalho junto com Turismo e Cultura, né? E hoje viemos aqui falar um pouco sobre o professor José Luiz de Mesquita, né? Que foi um dos ícones aqui da cidade de Lavras, como a luta contra o racismo e também a favor da inclusão, né? Onde, principalmente dos negros, onde todos teriam que ser tratados iguais, né, perante a sociedade. O professor José Luiz de Mesquita foi um professor notável aqui na cidade, onde ele alfabetizou mais de 5.000 pessoas, trabalhou mais de 4 décadas dando aula, né, como professor, e além disso também foi fundador de várias entidades e vários jornais aqui da cidade, né. O professor José Luiz de Mesquita foi um dos lutadores aí contra a desigualdade social, contra a desigualdade de raças, e ele foi muito importante principalmente da inclusão dos negros na sociedade, né. O professor José Luiz de Mesquita, ele fundou um time de futebol chamado Moreno Esporte Clube, onde ele, com esse time, ele conseguiu fazer com que os negros pudessem jogar futebol, porque nos anos 20, até os anos 20, os negros não podiam fazer esportes, né? Não poderiam jogar futebol. E foi muito importante que hoje, quando a gente fala de futebol, a gente pensa no rei do futebol, que é o Pelé, que é mineiro e negro, né? Então isso é um motivo de muito orgulho, principalmente pela luta que o professor teve aqui na nossa cidade e na região, né? O professor José Luiz Mesquita, ele teve uma infância muito difícil, porque foi onde os negros, né, não tinham tanto capacidade de ter o que os outros tiveram, né? Pelo racismo, né, pela distinção de raça, que era muito complicada, classe social, então eles não tinham muita chance de ter educação, moradia, trabalho como os brancos ricos na época não tinham, né? Como eu falei há um tempo atrás, tudo na cidade era dividido, né? E onde os negros podiam ser excluídos, eles eram excluídos, inclusive em praças, igrejas, festas e eventos. O professor, vendo isso, vindo aí de uma escravatura, né, de uma época de escravatura, fez com que tudo isso fosse feito de igualdade, né? O professor tentou de tudo quanto é maneira incluir os negros,
que ele vivesse em igualdade e harmonia com toda a população e sociedade. É importante destacar que o professor também lutou muito a favor dos operários, né? Participou de vários congressos de operários e fez com que os operários fossem valorizados, porque era a mão de obra que realmente Lavras tinha, né? E esse professor falando, olha, se os brancos têm um clube, vamos fazer um clube também para os negros, né? Para os operários, para as pessoas de baixa renda. E fez um clube social chamado Crisântemo, né? Como eu falei antes também, tinha um time de futebol, né? Para os negros, né? E pessoas de baixa renda, né? Ele também criou também outros espaços que fez com que os negros pudessem sempre estar participando, ou sempre estar indo, né, nesses outros locais, para que também eles se sentissem também pessoas da cidade de Lavras, né? O professor foi muito ativo, como eu falei, na igreja, né? Ele também tinha um grupo também religioso, e esse grupo também ele fazia parte também de vários eventos da igreja, que foi muito importante também para que essas pessoas também fossem incluídas dentro de eventos de igreja onde talvez só brancos e ricos também participassem, né? Então, o professor José Luiz Mesquita foi um ícone aqui na cidade na luta contra o racismo, e ele foi uma pessoa muito humana que fez com que os negros se sentissem parte da sociedade, parte da nossa cidade. Então, a gente tem que agradecer muito ele, porque se hoje Lavras é o que é, muito vem da educação que ele passou nessas 4 décadas que ele foi professor e que tanta gente ele formou, inclusive muitos deles aí, mais de 1.300 diplomados. Então, hoje Lavras respira José Luiz de Mesquita, né? Inclusive tem uma escola com o nome dele e várias outras homenagens. Então, agradecer por toda a luta, porque se hoje nós estamos aqui, nós estamos graças a ele, com educação, com trabalho, com respeito e tudo que a gente merece. É isso. Boa tarde, me chamo Marcela Vitória, atualmente eu sou tesoureira da Corporação Musical Euterpe Operária e também saxofonista da instituição. Boa tarde, meu nome é Marina, eu sou a diretora de marketing e trombonista na Euterpe Operária. A Euterpe Operária é um patrimônio cultural de Lavras tombado e foi fundada em 24 de setembro de 1910 pelo professor José Luiz de Mesquita. O nome Euterpe Operária vem da Euterpe, a musa da música, e operária porque quando ela foi fundada, ela era composta por operários. Então ficou Euterpe Operária. José Luiz de Mesquita foi o fundador da Euterpe Operária, mas na época ele foi um grande militante da cidade, porque na época ele preocupava muito com a socialização dos negros. Que acho que agora a banda é a primeira vez que tem uma presidente mulher negra na banda. E acho que agora a maior quantidade, tanto de jovens quanto de adolescentes, é negro. A Euterpe hoje tem aproximadamente entre 45 a 50 músicos, onde mais da metade são negros, incluindo a atual presidente, onde é uma mulher negra. E isso é muito importante porque já que o principal objetivo do nosso fundador foi construir a Euterpe como um lugar onde os negros pudessem aprender um pouco mais sobre a música. Desde a fundação da Euterpe, ela sempre promoveu aulas gratuitas de instrumento de sopro e de percussão, e esse é um costume que até hoje em dia está presente na instituição. Então, de forma gratuita, a gente realiza apresentações de aniversário de escolas, em apresentações de Natal, de Dia das Mães. A gente participa também de encontros de banda, a gente participa também do desfile de 7 de setembro, que é uma data muito importante para a cidade, que tem uma grande relevância para o povo lavrense, e a Euterpe está presente e sempre esteve presente. Eu sou o professor Vinícius Ferreira Batista, eu trabalho na rede municipal de ensino, sou professor de crianças há 12 anos. E eu busco sempre fazer um trabalho com os estudantes de conhecimento para a preservação do patrimônio histórico e o patrimônio cultural de Lavras. A Igreja do Rosário é um lugar que a gente
todos os anos tem que visitar, a gente sempre busca visitar com os alunos, com os estudantes, falando da história da Igreja do Rosário, falando também dos detalhes da composição artística que tem dentro da igreja, enfatizando que essas visitas não são pela questão religiosa, mas pela questão histórica, pela questão artística da igreja. E a gente sempre também busca trabalhar junto dessa linha de preservação do patrimônio, a preservação das pessoas que lutaram por esse patrimônio. Entre eles o professor José Luiz de Mesquita, foi um grande guerreiro, um grande guardião que conseguiu salvar a Igreja do Rosário, junto com os outros pares da época, ele conseguiu salvar a Igreja do Rosário de ser demolida. Então a gente busca fazer esse trabalho não só do patrimônio material, mas também do patrimônio imaterial, das pessoas que fizeram parte da construção desse patrimônio e da própria preservação, mostrando para as crianças que no futuro serão elas que irão ser esses lutadores pela preservação desse patrimônio na nossa cidade de Lavras, um patrimônio que é muito rico, muito bem preservado. Apoio: Prefeitura Municipal de Lavras. Equipe: Giovanni Nemet Torres. Coordenação geral do projeto e pesquisador: Gisele Tronquim Furtado Gonçalves. Roteirista e coordenadora de produção audiovisual: Romene Lopes de Carvalho. Apoio administrativo: Ludmila Tronquim Furtado Campos. Edição do vídeo. Entrevistados: Ângelo Alberto de Moura Delfim. Museólogo: Carlos Fernando de Moura Delfim. Arquiteto: Lucinda Firmino Nunes. Assessora de Cultura da Prefeitura de Lavras: Leandro Campos de Souza. Assessor de Turismo da Prefeitura de Lavras: Marcela Vitória e Marina. Euterpe Operária: Vinícius Ferreira Batista. Professor: Agradecimentos: Padre Túlio Marcos Ribeiro Correia. Paróquia de Santana de Lavras: Gabriel Arriel Pedroso. Jorge Charbel Haddad. Clarice Maria Pacheco Gomes. Liliane das Mercês Santos. Acervo Iconográfico: Biblioteca Nacional. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Museu Bi Moreira. Prefeitura Municipal de Lavras. Música: Compositor: Giuseppe Fortunino. Francesco Verdi. Musica: Va pensiero, sull'ali dorate. Nabucco. Artista: Orchester der Deutschen. Oper Berlin. Giuseppe Sinopoli. Gravação: Verdi, Nabucco. Compositor: John Newton. Música: Amazing Grace. Artista: Royal Scots Dragoon Guards. Gravação: Amazing Grace. Compositor: Joaquim Antônio Langsdorff Naegeli. Música: Dobrado Janjão. Artista: Banda Euterpe Operária. Gravação: especial da Banda Euterpe Operária. TV Câmara de Lavras.